E agora nós vamos até Porto Alegre, porque sexta-feira nós trouxemos a informação aqui no programa. Renato Gaúcho voltou e hoje ele foi apresentado, ou seja, voltou para casa, hein, Gustavo Berton? Prazer tê-lo aqui no programa. Tudo bem, João? Prazer é todo meu. Um abraço para você, abraço a todo o seu time aí do clube, em especial agora, claro, ao Fernando Praz aí que está fazendo a sua estreia, quem eu tive a honra de entrevistar muitas vezes aí como jogador. E um lugar que ele conhece muito bem, né? O Grêmio, onde ele também teve passagem, começou por aqui. Então, um abraço ao Fernando Praz, seja uma boa caminhada aí, uma bela caminhada pela ESPN. Bom, e vocês, como todos também, já conhecem muito bem essa relação de Renato e Grêmio, né? Quarta passagem do Renato só como treinador, mas ele também, como jogador de futebol, enfim, é o maior ídolo da história do Grêmio. E por isso, hoje, na chegada dele a Porto Alegre, por volta de 2 horas da tarde, muitos torcedores foram até o aeroporto. O Renato, inclusive, chegou a pousar, né, com o avião em um terminal mais antigo do aeroporto Salgado Filho, um portão meio lateral, mas o torcedor sempre dá um jeito, vai lá, foi pro portão, e o Renato fez questão também de ir até o portão onde os torcedores estavam esperando, para ir lá justamente ter esse contato, mais uma vez, com os torcedores. 502 dias, desde a saída do Renato, na última passagem pelo Grêmio, aquela saída vitoriosa, até esse retorno, foi o tempo que o Renato ficou afastado do Grêmio. E voltou, falando já em a prioridade, que é colocar o Grêmio de novo na primeira divisão. Muito se falava, né, que o Grêmio, em determinado momento, com o Renato, jogava muito bonito. O Renato falou que isso não vai ser a prioridade nesse seu retorno. A prioridade nesses 10 últimos jogos é recolocar o Grêmio na Série A do futebol brasileiro. Vamos ouvir um trecho da entrevista, longa entrevista, em mais de meia hora de entrevista, do novo técnico do Grêmio, Renato, falando na sua chegada a Porto Alegre. Vamos ouvir. Uma convocação também que foi em 2010, minha primeira passagem aqui, o Grêmio estava em 19º e na zona do rebaixamento, e a gente chegou naquele ano, se não me engano, na Libertadores. Mas independente de 2010, independente de agora, o Grêmio sempre me convoca e eu estou aqui. Eu acho que o mais importante de tudo, eu gosto de desafios. Então eu conheço esse clube. Foi um pedido do presidente, no momento que ele me ligou, eu falei, não, presidente, vou aceitar o seu convite, sim, com o maior prazer. Porque eu conheço o clube, conheço esse grupo, tenho uma admiração muito grande pelo nosso torcedor, entendeu? Então, um convite desse realmente não tinha como negar, não tinha. Estou aqui para ajudar, de uma forma ou de outra, a voltarmos para a Série A, até porque eu já falei isso para o grupo também, onde o Grêmio nunca devia ter saído. Vocês vão me ver falando toda hora Série A, Série A, Série A, e vou continuar falando toda vez que eu falar em entrevista, é Série A. Tem que começar desde já a colocar na cabeça do nosso torcedor e do nosso grupo que o objetivo é buscarmos a Série A. Tá aí, palavra do Renato. É incrível como o ambiente do Grêmio já muda só com a presença do Renato. O torcedor fica mais próximo, os dirigentes estavam por aqui. É uma figura que consegue levantar muito o ambiente gremista e por isso que ele foi, mais uma vez, colocado como técnico do Grêmio. Um contrato curto até o final do ano, não tem nenhuma cláusula que no término do ano o acesso à Série A ele vai continuar. São 10 jogos que o Renato tem, claro, o primeiro ele não estava aqui presente. Treino ele ainda não deu, ele chegou do aeroporto, conversou com o grupo de jogadores, se reuniu com a diretoria, mas não treinou. Hoje o treino foi mais físico. A partir de amanhã, aí sim, o Renato começa a trabalhar o time para estreia que ele vai ter no comando do Grêmio, que é contra o Vasco, nessa Série B. Aliás, o Renato já convocou a torcida, a tendência é de mais de 50 mil pessoas para essa partida contra o Vasco. O Grêmio faz uma conta aí de mais 4 ou 5 vitórias nesses 10 jogos. Talvez 4 vitórias sejam suficientes para recolocar o time na Série A do Campeonato Brasileiro. E claro que os jogos em casa vão fazer toda a diferença. Então, estreia do Renato no próximo domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, contra a equipe do Vasco da Gama. O Renato vai começar a encaminhar esse time a partir de amanhã à tarde, quando ele comanda o primeiro treino efetivo como técnico do Grêmio. João. Muito obrigado, Gustavo Berton, registrando aí a chegada do Renato, as primeiras declarações do Renato nesta volta ao Grêmio, Breyer Pires. É isso, uma volta do Renato que é celebrada por muitos torcedores, também pelo presidente Romildo Bolzan, que dá uma atacada política. Esse é um ano de eleição no Grêmio. A situação para ter uma atacada forte aposta na volta de um ídolo. A saída do Roger é muito conveniente nesse contexto político, porque tira
a insatisfação do torcedor, pelo menos momentaneamente, e não havia ninguém mais adequado, ninguém com um estofo maior de Grêmio, um conhecimento interno, do que o Renato. Então é uma aposta que para o Grêmio é conveniente e para o Renato também, porque ele volta no momento em que o time tem uma situação cômoda, o que atrapalhava o Grêmio era um ambiente, e esse ambiente estava muito atrelado à permanência do Roger, que sofreu o desgaste com torcedores, nem tanto pelo resultado, já que o Grêmio está no G4, e o Renato com uma situação confortável para encaminhar esse acesso. Já pega um trabalho bem estabelecido, pega um elenco que é superior à maioria dos outros times e estreia contra o Vasco. Contra o Vasco. Que tem 25% de aproveitamento jogando fora de casa na Série B. Quais as chances do Renato perder na estreia? Olha, não vai perder. O Vasco ainda não anunciou, mas Jorginho já tem tudo certo para voltar ao Vasco da Gama. Então esse jogo, que é imenso, é desnecessário aqui falar da grandeza de Grêmio e Vasco da Gama, é um jogo de Série A que está acontecendo na Série B, esse jogo terá essa atração, hein, Tetra? Porque o Renato já voltou, já foi apresentado e o Jorginho está a caminho do Vasco. Falta aí detalhes, né, nessa parte de salário, mas é um contrato também do Jorginho só até o final do ano, da mesma forma que é do Renato Gaúcho, e a estreia de ambos, né, num clássico do futebol brasileiro de Série A. O Renato não gosta de falar de Série A. Duas camisas gigantescas, pesadíssimas, de histórias lindas, né, no futebol brasileiro, mas que ambos não fizeram por onde e por isso estão na Série B. O Vasco, problemas financeiros gravíssimos, agora, né, com essa SAF, pode tentar uma recuperação. Acredito muito no trabalho de ambos, tanto de Jorginho como do Renato Gaúcho, mas é o nosso futebol, né? Você vê que o Roger, que é ídolo do Grêmio também, ele sai de um Grêmio no G4, com 6 pontos de vantagem para o quinto colocado, no caso o Londrina, que está com 41, o Grêmio tem 47. Tudo bem que venceu o último jogo, o Grêmio, sem a presença já do Roger. Mas é muito mais pelo que foi falado na reportagem. Cobrança da torcida, imprensa, pressão. Mas o ambiente do Roger com os atletas não era ruim. A história do Roger com o Grêmio, não estou comparando com a do Renato, mas é grande. História linda também, de títulos, de conquistas. E, em termos de trabalho, muita gente diz que o conhecimento do dia a dia, de treinamentos, o do Roger é até melhor. De repente, o Renato tem essa coisa do motivacional e que, para esses 10 jogos finais, ele, como grande ídolo, pode trazer isso para esse time para consolidar essa classificação para a Série A, né? Que é uma obrigação do Grêmio, vamos dizer a verdade, pelo elenco que tem. É verdade, e uma coincidência, o Zinho jogou no Grêmio e fez um ótimo trabalho no Vasco da Gama, ao lado do Jorginho, ali 2015, né, 2016, o Zinho passou muito bem lá pelo Vasco da Gama. E é o caso do Fernando Praz, né, que Grêmio e Vasco fazem parte da história do Praz e se reencontram domingo aí pela Série B e com técnicos novos, ou não tão novos assim, já passaram por lá, mas que vão reestrear. Eu vivi no Olímpico desde os 3 anos de idade, né? Olha aí. E 4 anos no Vasco. Mas é o que o Pascoal falou, né? O Grêmio faz essa troca tanto pelo fator técnico, né? Do resultado dentro de campo, do momento que o time vinha vivendo e também da parte política. O Renato é um cara que tem um tamanho enorme que ele consegue botar panos quentes nas duas situações, né? Agora a gente tem que entender o que é a diretoria, por que demitiu o Roger, por que contratou o Renato, qual a avaliação, qual a convicção, quais as situações que levaram à troca de comando, mesmo o Grêmio estando com a subida encaminhada, porque eu acho que não foge muito desses 4. Aliás, eu acho que não foge nada desses 4. Vai subir Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Óbvio que eu joguei a Série B pelo Palmeiras e pelo Vasco. É muito complicada, porque qualquer derrota na Série B, ela tem uma repercussão muito grande por serem clubes gigantes, né? É verdade. E no final de semana, Grêmio e Vasco se deram bem também, porque Londrina
e Sport perderam seus jogos na rodada, eles poderiam ter encostado ali no G4. Jorginho vai ter que fazer milagre para fazer esse time do Vasco ganhar ou sair com um resultado positivo de Porto Alegre. Porque é um time muito frágil jogando fora de casa. É inacreditável como o Vasco só consegue se mobilizar e ser competitivo em São Januário, no Rio de Janeiro. A torcida do Vasco hoje faz toda a diferença. São Januário, a torcida está levando o time no peito. Está levando nos braços. Carrega o time do Vasco nos braços. A torcida do Vasco, quando joga em São Januário, eu nem sei se é o 12º, às vezes acho que até o 11º. Mas porque é o craque do time. E os jogadores sabem nisso, a festa que é feita sempre em São Januário é absurdo. Mas é inacreditável, porque o Vasco é um time de torcida nacional e onde chega tem apoio. Chegou para jogar em Brusque, a torcida do Vasco era a maioria, está recepcionando o time. Não é por falta de apoio. No Nordeste, então, é um negócio de louco que tem torcedor do Não Vasco. é por falta de apoio, mas como se trata de um time que tem limitações, um elenco totalmente desequilibrado, um time sem comando técnico, a diretoria, nessa transição, optou por deixar o time sem treinador e agora recorre ao Jorginho como boia de salvação. É na base do desespero. Não há um critério. Não, é só o Jorginho, teu nome, o treinador que a gente acredita. Não é por convicção. É porque o Vasco sentiu que com o Emílio Faro, nessa situação... É a mesma situação do Renato, Breilha. O Renato é o apaziguador. O Renato é... A presença do Renato muda o comportamento. Mas tem uma diferença muito grande entre o que o Renato significa para o Grêmio e a estrada do Jorginho no Vasco. O Zinho trabalhou com o Jorginho quando o time voltou da Série B para a Série A. Sim, um trabalho importante. O Jorginho já tem esse passado de conseguir levar o time do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Renato... O Renato significa para o Grêmio o que Roberto Dinamite significa para o Vasco. E o Renato, se ele sobe com o Grêmio, inevitavelmente o Renato vai permanecer para o ano que vem. Que se ganha oposição, os caras com o Renato ali, ninguém é louco de começar um mandato mandando o Renato embora. Já o Jorginho... Mas é só até o fim do ano o contrato dele. Mas ele vai ficar. Ele subindo, só não fica caso ele não consiga cumprir a missão. O Jorginho, se subir com o Vasco, cumprir a missão... Olha o Tetra lá que com dupla. o Jorginho. É mais fácil de visualizar isso no Grêmio do que no Vasco, né? O Jorginho dificilmente vai ficar. E acho que até assim, o Grêmio hoje está um ou dois passos à frente do Vasco. Tanto em questão de time, como de clube e até de comando mesmo. O Roger tinha mais peso que o treinador interino do Vasco, né? Sim. Então, eu acho que o Grêmio tá um passo acima, mas... A expectativa que se criou levou a troca também. Olha as imagens lá do Tetra em São Januário, ao lado do Jorginho, né? Trabalho que levou o Vasco Silveira. Rapaziada, recordações, hein, Zinho? Isso. Muito legal. Foi um momento especial. Além de subir o Vasco para a primeira divisão, a gente também ganhou, né, o Campeonato Carioca, numa grande final no Maracanã. Vasco e Botafogo, 2016. Foi muito legal, uma experiência enorme. Eu sou grato ao Jorginho, que me convidou, né? E assim, trabalhar, né? Vestir a camisa ali do Vasco, né? Pela minha identificação com o Flamengo, o início foi difícil, havia uma desconfiança, mas com o trabalho, né? Com a sequência, com os títulos, o torcedor vascaíno me abraçou. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. É isso aí, Tetra. O Grêmio é o terceiro com 47, o Vasco é o quarto com 45. Eles jogam domingo, 4 da tarde, em Porto Alegre. O negócio é o seguinte, está acontecendo um evento aqui em São Paulo, Brasil Expo Futebol, com cobertura da ESPN. E grandes nomes do futebol estão lá. Hoje estão lá o técnico do Botafogo, o Luiz Castro, e também o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira. Os dois portugueses estão lá conversando com o público. E aí o Vitor Pereira, olha, a sinceridade é uma qualidade que tem que ser valorizada. Porque cada vez mais ela se torna rara. E muitas vezes a sinceridade e perigosa, ela traz problemas. Então você tem que ter coragem para ser sincero. E o Vitor Pereira já mostrou que ele é muito sincero. Preste atenção no que ele falou hoje. Eu esta semana fiz muito grande e vou-vos dizer qual foi. Com a experiência que tenho, ainda não partilhei isto com ninguém, hein? Nem com os meus jogadores, não partilhei isto com ninguém. Mas hoje, ao rever o jogo,
Hoje, ao rever o jogo, percebi claramente que, com vontade de treinar, a minha vontade de treinar, a minha vontade de melhorar a minha equipa, a dinâmica da minha equipa, eu esta semana apanhei uma semana diferente de todas as outras que estavam para trás. Então, como tivemos mais dias para treinar, o que é que eu fiz? Treinei, amigo. Treinei. E treinei na intensidade que gosto de treinar, não durante muito tempo, mas dei-lhes uma carga que eles não estavam habituados, que eles já não levavam há muito tempo. Então ontem chegamos ao jogo cansados. Chegamos ao jogo sem capacidade, tivemos capacidade no primeiro tempo, no segundo tempo foi a pique. Minha responsabilidade. Rapaz, eu não me lembro de um treinador ter falado isso publicamente assim, olha, eu errei. Eu dei muito treino para a rapaziada e eles cansaram, morreram no segundo tempo. A culpa é minha, eu fiz uma... Ele falou isso aí, foi isso que ele falou, Pascoal. Mas aí ele admitiu a culpa, né? Porque ele viu que o time do Corinthians no segundo tempo, como ele disse, emborcou. Por culpa dele, que ele treinou muito, pessoal. E aí ele bota Cantígio no... A torcida do Corinthians ficou uma onça, né? O Fabrício Afiel está cornetando aqui no meu ponto eletrônico até agora. E olha, ele botou palavrões, inclusive. Cantígio e Rony, tudo num pacote só, a torcida do Corinthians não aguentou o tranco não, meu senhor. Não aguentou não, ficou bem. Não, para matar uma bola tem que dar uma calibre 12. Zé Comédio de Itaquera estava lá no estádio, xingou a beça lá também.